Hola chicos, buenos dias, como estão todos? Todos bem? Espero que todos estejam bem. Então, nossa classe de hoje vai ser sobre os verbos no pretérito plus comando perfeito do indicativo, tá? Nós vamos falar como usar esse verbo, onde usar, suas conjugações. Sim, chicos. Pretérito plusquamperfeito do indicativo. O pretérito plusquamperfeito do indicativo é um tempo composto. Como todos os tempos compostos se construem com o verbo auxiliar, que é o haver. Nesse caso, ele vai estar conjugado no pretérito imperfeito, mais o particípio passado do verbo. E você vai querer conjugar qualquer um. O particípio pode ser qualquer verbo, tanto de primeira, segunda ou terceira conjugação. Se usa o pretérito plusquamperfeito para referir-se a uma ação passada anterior a outra ação também passada. Então, o pretérito plusquamperfeito, ele se refere a uma ação que foi passada anterior a que ele está falando atual. Uma ação passada anterior a outra ação que foi realizada também no passado. Exemplo, quando liguei a tua casa, tu já havias comido. Ó, quando cheguei na tua casa, você já havia comido. Então, aqui ele está praticando a ação de comer e aqui a ação de chegar. Então, são duas ações passadas. Quando ele chegou, naquele momento, naquele horário, a pessoa já havia comido. Pretérito plusquamperfeito, as formas, os exemplos, exercícios, né? Vamos lá, forma. Como eu havia falado, o pretérito plusquamperfeito, ele é um verbo composto. Então, vai ser composto do verbo haver, conjugado, né? Como eu falei aqui, ó. Verbo haver conjugado no pretérito imperfeito, mais o seu particípio passado. Então, aqui, ó, tá o verbo haver conjugado no pretérito imperfeito, mais o particípio, eu peguei o verbo aqui cantar, subir, escrever, acabar, perguntar, dormir. Como eu havia falado, o verbo no particípio ele pode ser tanto de primeira, segunda ou terceira conjugação. Sim, chicos, ó. Yo havia cantado, tu havias subido, ele havia escrito. Lembrando que escrito é verbo irregular. Nosotros habíamos acabado, vosotros habías preguntado, ellos habían dormido. Então, Chico, lembrando que o verbo principal, quando ele vai para o particípio, quando ele é de primeira conjugação, ele termina em ado. Quando ele é de segunda e terceira conjugação, ele termina em ido. Então aqui ó, é cantado, porque o verbo é cantar é de primeira conjugação. Subido, porque o verbo é subir, de terceira conjugação. Sim? Ó, forma do particípio, como eu falei. Verbos terminados em primeira conjugação, ado, comprado, estudiado, mirado. Segunda e terceira conjugação, ido, comido, servido, tenido, vivido, subido, salido. Então, as formas do particípio. Exemplo, Rosa não dormiu bem à noite porque havia cenado demasiado. Ó, o verbo haver, conjugado no pretérito imperfeito, mais o verbo cenar, que é o verbo de primeira conjugação, passado o particípio, fica cenado. Minha irmã estava mal, de mau humor, porque havia perdido as chaves de casa. Minha irmã estava de mau humor porque havia perdido as chaves de casa. Então, aqui tem o verbo perder, que é um verbo de segunda conjugação. Quando é passado o particípio, fica com o final ido.
Tu suspendiste o exame de história porque não havias estudado bastante. Você cancelou a prova de história porque não havia estudado bastante. Então, ó, estudar, verbo de primeira conjugação, final vai ser ado, tá? Estudiado. Lembrando que o verbo plusquamperfeito é um verbo composto, então ele obrigatoriamente tem que vir com o seu verbo auxiliar, que é o verbo haver, mais um verbo no particípio. Não adianta vocês colocar só esse ou só passar o verbo para o particípio, que vai estar errado, porque um complementa o outro, um faz parte do outro. Então não tem como vocês utilizarem na frase sozinhos. Sim, chicos. Formação de pretérito plusquamperfeito. Pretérito plusquamperfeito se forma com o verbo havia, pretérito perfeito de indicativo mais seu particípio. Aqui eu coloquei já conjugado separado. Ó, habia, habias, habia, habíamos, habias, habiam. Hablado, comer, comido, partir, partido. Só coloquei uma vez porque depois que você passa o verbo para o particípio, ele não necessita de conjugação. Ele fica o mesmo desde a primeira pessoa do singular até a terceira pessoa do plural. Por que não é conjugado? Porque como ele é um verbo composto, o auxiliar já está conjugado, indicando a qual pessoa se refere, a qual pronome pessoal se refere. Então, não há necessidade de conjugar os dois. Basta só um ser conjugado. Citículos. Porém, se vocês colocarem só uma dessas formas, vai estar errado. Tem que abranger as duas formas, tanto na parte do particípio quanto na parte do auxiliar. Tranquilo, chicos? Fazer os exercícios da página 134, 135 da unidade 8, tá? Fala só sobre esse verbo no pretérito plusquamperfeito. Não esqueçam de colocar o verbo haver na frente, mais o seu particípio. Lembrando também, ó, as terminações. Verbos de primeira conjugação, o final é ado. De segunda e de terceira conjugação, o final sempre vai ser ido. Então, aqui, se eu tenho o verbo hablar, vai ficar hablado. Se eu tenho o verbo vender, vai ficar vendido. Se eu tenho o verbo partir, vai ficar partido. Cíticos. E um complementa o outro, sempre. Tranquilo? Então, não esqueçam de mandar as atividades, dúvidas. Nosso e-mail é o nosso canal de comunicação, tá? Ou vocês podem também tirar as dúvidas na sala de dúvida online. Se não quiserem mandar por e-mail antes, a dificuldade, nós podemos tirar as dúvidas na sala de dúvidas e também fazer juntos na aula online. Sim, chicos. Então, lembrando que o verbo pretérito plusquamperfeitos é um verbo do passado que indica uma ação anterior a uma ação passada. Então, chicos, por hoje solo. Dúvidas podem mandar antes ou tirar na sala de dúvidas. Só preciso que vocês assistam a videoaula, que essa aula já faz parte do nosso terceiro bimestre, e para tirarmos as dúvidas necessárias. Sim, chicos. Sem você assistir a videoaula, não tem como nós tirarmos as dúvidas, porque tem gente que vai para a sala de aula que não sabe nem do que se trata. Tranquilo, chicos? Então, por hoje solo. Hasta a próxima classe.
se cuidem ficando em casa.